Bom dia, queridos. Um feliz sábado a todos. E é um sábado para a gente comemorar mais ainda, porque nós podemos nos encontrar aqui no nosso lugar. Esse lugar que Deus preparou para nós, para que nós possamos fortalecer os laços de comunhão entre irmãos e também adorarmos o nosso Senhor Jesus. Que sejam bem-vindos todos aqueles que estão aqui, também aqueles que não puderam estar e que nesse momento estão nos assistindo ao vivo, que muito em breve, atendendo às nossas orações, o nosso fervor, nós possamos todos estar juntos aqui, e mais ainda, que possamos estar todos juntos no céu, junto com Jesus. Vamos começar os momentos de louvor para aquecer os nossos corações. Mas antes de cantarmos, vamos inclinar as nossas mãos para orar. Senhor Deus, que habita no mais altos céus, muito obrigado por mais um sábado, por mais um dia de vida e saúde, Senhor. Muito obrigado porque depois de tanto tempo estamos aqui reunidos. Que o Senhor possa estar com a programação, enviando o seu Santo Espírito para fazer parte dele. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Seu poder e amor
Nem tem problema. Deus enviou. Feliz sábado. Como vocês estão? Bem? Bem. Tomaram café da manhã? Sim. Então, eu acho que uma vez que vocês dormiram bem, tomaram o café da manhã, acho que agora vocês estão bem despertos e a mente vai funcionar melhor para nós juntos entendermos a lição dessa semana. Não vou fazer essa pergunta, mas quem estudou a lição dessa semana sabe
que o tema da nossa lição é servir e salvar. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero convidar cada um de vocês a fecharem os seus olhos, a curvarem suas frontes e juntos vamos falar com Deus. Pai, obrigado porque estamos reunidos em Tua presença e porque nesse momento vamos estudar a Tua palavra. Nós não te pedimos por inspiração, porque a Tua palavra ela já contém toda a inspiração, mas nós clamamos, rogamos e suplicamos pela iluminação do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, falar poderosamente aos nossos corações e que tudo que aprendermos possamos colocar em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Para quem não me conhece, acho que quase todos me conhecem, né? Mas quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas. Eu estou morando atualmente no Peru, estou passando as férias aqui no Brasil, porque estou estudando teologia na Universidade Peruana União. E para mim, como se fala em espanhol, é um gusto estar com vocês. É um prazer poder estar reunido com essa igreja, tendo a oportunidade de recapitularmos a lição da Escola Sabatina. E como eu estava dizendo, o nosso tema é servir e salvar. Nessa lição, nós aprendemos sobre os 3 servos que foram escolhidos por Deus. Para quê? Para salvar. O primeiro servo que nós vamos encontrar está em Isaías capítulo 41, versículo de número 8. Quem poderia ler Isaías capítulo 41, versículo de número 8? Eu gosto, se vocês puderem, irmão, pode levantar a mão, participem, porque nós estamos para isso. Aqui é uma classe, então vocês podem perguntar, vocês podem contribuir com alguma coisa que vocês entenderam durante a semana, e é sempre bem-vindo. Isaías capítulo 48, versículo de número 8. Quem poderia ler? Ok. Então, de acordo com Isaías capítulo 41, quem é o servo apresentado aí? Não é uma pessoa, é uma nação, é um povo, e esse povo é o povo de Israel. Aí também eu coloquei outra pergunta, né? Que promessas Deus fez a este servo, a essa nação, a esse povo, e qual era a missão deste servo? Vocês sabiam que Israel foi um povo escolhido por Deus. Deus fez promessas a esse povo, e a lição apresenta uma das promessas que Deus fez a esse povo. E esse povo também tinha uma missão que eu e você temos. De acordo com Isaías capítulo 44, o versículo 2, e o capítulo 21, versículo 41, quer dizer, o capítulo 45, versículo 4, e o capítulo 48, versículo de número 20, e conforme foi dito também em Isaías capítulo 41, versículo 8, o primeiro servo que a lição apresenta nessa semana é a nação de Israel. E aí Deus faz uma promessa também a essa nação. Quando nós lermos Isaías capítulo 41, versículo 8 a 20, nós vamos ver que a promessa que Deus faz a esse povo é que esse povo não precisaria temer. E por quê? Não temas, porque eu estou contigo. Deus faz uma promessa de proteção a esse povo. Deus tem um povo, um servo. Deus faz promessas a esse povo, e esse povo tem uma missão. Alguém que poderia me dizer qual era a
missão que tinha o povo de Israel? De acordo com Gênesis 26, capítulo 26, versículo de número 4. Que missão tinha o povo de Israel? O povo de Israel, não sei se alguém gostaria de responder, de volta. O plano de Deus era que Israel fosse uma bênção para as nações. Amém. Para que as nações, ao ver o povo de Israel, a sua vida, o seu comportamento, né, as suas leis, os seus testemunhos, como eles andavam, como eles viviam, né, em todas as condições, as nações então sentiriam curiosidade de conhecer o que estava acontecendo, como é que era aquilo, e automaticamente conhecer a Deus, saber que Deus era o provedor de todas as bênçãos do povo de Israel. Isso mesmo. Israel era para ser uma bênção às outras nações. Israel era para ser uma bênção no sentido de levar a salvação para as outras nações. Israel era para influenciar. Só que quando nós vamos lendo a Bíblia, infelizmente vemos que não é isso que acontece. Vemos que em vez de Israel influenciar, eles são influenciados pelas outras nações. Pero quando estudamos a Bíblia também vemos que Deus não desiste desse povo. Deus busca em todo momento restaurar essa nação, esse povo, esse servo que é descrito em Isaías capítulo 41, versículo de número 8. Infelizmente, Israel falhou na missão. Agora, eu faço uma pergunta pessoal para cada um de nós. E nós? Será que vamos falhar na missão que Deus nos deu? Cada um de nós fomos escolhidos por Deus. Pode ter certeza que você é um escolhido, você é uma escolhida por Deus. Pode ter certeza que Deus tem promessas para a sua vida. Mas Deus também tem uma missão. E a nossa missão é levar a salvação aos outros povos, às outras pessoas. Agora a pergunta é, será que também vamos falhar nessa missão, como falhou Israel? Pense nisso. Aí também, de acordo com Isaías, capítulo 49, versículos 5 e 6, capítulo 50, versículo 10, o versículo 52, versículo 13, 53, versículo 11 e 12. Quem é o servo descrito em Isaías, capítulo 42, versículo de número 1? Nós já vimos a lição apresentando um servo, que é um povo, uma nação, é o povo de Israel. Agora, a outro servo. Quem poderia ler, por favor, Isaías, capítulo 42, versículo de número 1? Não estava adicionado. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Ouço ele com o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Consegue perceber que aqui nesse versículo está se referindo não mais a um povo, não mais a uma nação, mas a uma pessoa. Esse segundo servo, ele só pode ser o Messias. Por quê? Porque quando nós lermos Isaías 49, versículos 5, 6, 50, 10, 51, 13, nós vamos, 53, versículo 11 e 12, nós vamos ver algumas coisas que se cumprem na vida de Deus. Ele só pode ser o Messias, esse servo. Por quê? Porque sua missão era restaurar Israel e ele morreria de forma sacrificial. E também, de acordo com Isaías 11, o Messias vem do rebento de Jessé, quer dizer, a descendência de Jessé. E agiria em harmonia com o Senhor, promulgando justiça e libertação para os oprimidos, e sabedoria e conhecimento de Deus. E esse servo também só pode ser o Messias, por quê?
Porque Isaías capítulo 42, versículo 1 a 7, coincide com Mateus capítulo 12, versículo 15 e 21, onde Cristo promove a justiça. E também quando lemos Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12 cita Isaías 42, aplicando ao ministério silencioso de cura de Jesus. Então, quando estudamos a lição essa semana, vimos um segundo servo, que é o Messias. E quem é o Messias nós sabemos: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a esperança de Israel, a nossa única esperança. E aí depois também na lição nós vemos um terceiro servo. Um terceiro servo. Que está em Isaías capítulo 45, versículo 1 a 3. Quem poderia ler Isaías capítulo 45, versículo 1, 2 e 3, por favor? Amém. Quem que é o servo agora que está aparecendo aqui? Quem é que vai libertar a nação de Israel? A nossa irmã leu. O servo aqui é descrito como Ciro. E aí tem uma grande pergunta, né? Ciro também é chamado de ungido. E por quê? Quem era Ciro? Ciro, ele era um rei persa. Ele não era da nação de Israel. Ele não era um adorador somente ao Deus de Israel. Ele não fazia parte do povo da aliança. Mas por que ele é chamado de ungido? Ciro não é o Messias. Ele é um tipo de Messias, mas ele não é Jesus. Nós vamos entender que, sim, ele, em um sentido, sim, ele pode ser Messias, mas não o Messias descrito em Isaías como Jesus Cristo é. Mas por que Ciro é chamado de ungido? Não sei se alguém gostaria de opinar, alguém gostaria de contribuir com alguma ideia. Por que Ciro é chamado de ungido? Ele foi escolhido por Deus para uma missão específica. Porque ele foi escolhido por Deus para uma missão específica. E aí uma coisa interessante para a gente pensar é que foi um pagão o escolhido. Não foi ninguém de Israel. Né? Como a gente viu, por exemplo, Maria ser escolhida para ser mãe de Jesus e outros, né? Que faziam parte do povo, né? Mas nesse caso em específico era um pagão. E simplesmente nos é um pagão que queria servir aos propósitos, os planos de Deus, que Deus escolheu ele. Justamente. Ele é ungido porque ele vai cumprir os propósitos de Deus. E isso nos mostra que Deus também pode escolher qualquer pessoa. Deus deseja salvar a todos. E qualquer pessoa que se colocar diante da vontade de Deus pode ser utilizado por Deus. Querido, querida, você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Pode ter certeza que Deus tem propósitos para a sua vida.
Ciro, em Isaías capítulo 44, versículo 26 e 46, vemos Deus prometendo a restauração de Israel. E visto que o ministério de Isaías ocorreu em 745 a 685, e a queda de Babilônia ocorreu em 539 a.C., 646 anos se passaram desde a morte do profeta Isaías até a queda da Babilônia. E a palavra de Deus se cumpre perfeitamente. 146 anos depois da morte de Isaías, Deus levanta Ciro. Só que Isaías já tinha profetizado. E a palavra de Deus se cumpre. Ciro, o servo é Ciro. Como respondendo a pergunta dele lá em cima, né? Quem é o servo de Isaías capítulo 45, versículo 1 a 3? E por que ele é chamado de ungido? Ele é chamado de ungido porque ele ia cumprir os propósitos de Deus. E Ciro é um tipo de Messias libertador. E por que eu estou falando um tipo de Messias libertador? Porque a palavra hebraica de Messias é ungido. E Ciro, ele está sendo um tipo de Messias. Ele vai ser um libertador. Israel estava sofrendo, e nós sabemos pelas profecias que Israel vai sofrer 70 anos no cativeiro, devido aos seus pecados, devido à idolatria, devido a vários tipos de pecados que o povo está praticando. Deus está chamando, Deus está restaurando esse povo, e o povo não aceita essa restauração. O povo não aceita a reconciliação com Deus. O povo não aceita fazer a vontade de Deus. Como consequência, o povo é levado ao cativeiro. E Deus vai levantar Ciro para libertar o povo de Israel. E nós sabemos que um dia o rei Belsassar está lá numa festa, bebendo, pede os utensílios do templo, uma mão é escrita na parede, e aí ele não entende, ele pede para Daniel interpretar, Daniel interpreta, e naquele momento, o que vai acontecer? Os persas invadem Babilônia, e Babilônia é destruída. E Ciro se torna o libertador, porque depois os judeus vão regressando, eles vão voltando à sua pátria. Ciro é um tipo de Messias. Para nós, eu não vou utilizar essa palavra, talvez é forte, né? Dizer que também nós podemos ser Messias. Não vou dizer isso. Mas como eu já vi na lição da escola sabatina, como eu já vi em livros, nós temos que ser Cristo para esse mundo. Ciro era uma tipologia de Jesus Cristo. E nós também temos que ser Cristo a esse mundo. Quantas pessoas estão cativas no pecado? Quantas pessoas estão oprimidas? Quantas pessoas estão vivendo no verdadeiro cativeiro? O cativeiro espiritual às vezes é pior do que um cativeiro físico. E nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que ser Cristo para essas pessoas, levando restauração, levando esperança a essas pessoas. Deus deseja utilizar nós nessa geração. Sabe uma coisa que é interessante quando eu estudo a profecia acerca de Ciro? Eu vejo como se cumpre a palavra de Deus. Da morte de Isaías até Ciro, 146 anos se passam. E a palavra de Deus pode passar o tempo, pode passar gerações, mas a palavra de Deus, infelizmente,
Satanás, para tentar desvalidar a palavra de Deus, o que ele faz? Ele usa críticos, até mesmo estudiosos, para dizer, não. O Isaías que profetizou a respeito de Ciro não é o mesmo Isaías que escreveu o capítulo 1 até o capítulo 39. Não. Muitos estudiosos dizem assim, Isaías do capítulo 1 até o capítulo 39 é o profeta Isaías. Só que do capítulo 40 até o capítulo 66 foi um outro Isaías que escreveu. Para quê? Para desvalidar a palavra de Deus. Não creem na onisciência de Deus. E preferem dizer que foi outro Isaías, um Isaías que viveu mais ou menos no período de Ciro. Assim fica fácil. Agora, aí está explicado por que Isaías vai falar a respeito de Ciro. Só que quando nós estudamos o tipo de linguagem entre Isaías, que é utilizado em Isaías capítulo 1 até o capítulo 39 e do capítulo 40 até o versículo 66, nós vemos que é o mesmo tipo de linguagem. Quando encontraram fragmentos das Escrituras no Mar Morto, na região do Mar Morto, não tinha essa separação de Isaías 1 a 39 e do 40 a 66, não tinha. As evidências nos mostram que é a mesma pessoa, que é o mesmo escritor, que é o mesmo profeta. E graças a Deus que as evidências estão nos mostrando isso. Por quê? Porque assim podemos crer que realmente o que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus. Amém. E se Deus falou, e olha que interessante, nem existia Ciro, e nasceu um homem com o nome Ciro. Existiu um rei com o nome Ciro, e Ciro foi o libertador. A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus ela vai se cumprir na minha e na sua vida. E a maior profecia bíblica, com certeza se cumprirá. Qual é a maior profecia bíblica? A maior promessa que Deus nos fez e que até hoje estamos aguardando é a volta de Jesus. E se a profecia se cumpriu, e todas as profecias bíblicas, quando olhamos, elas se cumpriram, você acha que a volta de Jesus não vai se cumprir? Claro que vai. Maranata, o Senhor logo vem. E aí, para terminar, outra pergunta. Seria Cristo o servo compassivo e sofredor, mencionado em Isaías capítulo 49, versículo 1 e 2? E por que esse servo é chamado de Israel no versículo 3? Quem poderia ler Isaías capítulo 49, versículo 1, 2 e 3? Isaías capítulo 49, versículo 1, 2 e 3. Obrigado. Como já foi dito, a lição apresenta 3 tipos de
servo, nós já falamos. O primeiro servo, um povo, uma nação. O segundo servo, um servo espiritual, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E o terceiro servo, o servo físico, que é Ciro. E aí agora nós estamos vendo a respeito de um outro servo. Nós estamos falando a respeito de Jesus. Mas também aí surge uma pergunta, né? Por que no versículo 3 Jesus é chamado de Israel? Se é Jesus, por que ele é chamado de Israel? Seria Cristo o servo compassivo e sofredor mencionado em Isaías 49, versículo 1 e 2? Claro que sim. E nos versículos 4 e 7, podemos ver que Jesus seria detestado e rejeitado. Foi o que aconteceu. Mas depois, reis e príncipes iriam se inclinar diante dele. Também acontecerá. Assim podemos ver que Isaías nos mostra as duas fases do ministério de Jesus. Jesus vem como servo sofredor, mas muito em breve virá como Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. No versículo 3, o Messias é chamado de Israel, porque assim como muitas vezes em Isaías, Israel é chamado de Jacó, porque Jacó é o representante de Israel, o Messias, Jesus, também veio para ser o representante de Israel. Ele veio para os seus, mas infelizmente nós sabemos o que aconteceu, os seus não o receberam. Porque como Jacó, ele veio para ser o representante da nação de Israel. Conclusão, nessa lição aprendemos sobre os três servos, um povo, um servo físico e um servo espiritual. Também aprendemos que Deus sempre procurou restaurar seu povo e até fez promessas a esta nação. E isso também pode se aplicar a nós. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Deus tem promessas para a sua vida. Por fim, também podemos entender que assim como Cristo veio para ser o representante da nação de Israel, ele hoje também é o nosso representante. Cristo intercede por você. Cristo é o seu representante. Pode ter certeza, querido irmão. Termino perguntando nessa lição, você crê que Cristo é a nossa única esperança e o único que pode nos salvar? Se você crê, eu convido você a orar e vamos finalizar a lição da Escola Sabatina. Pai, obrigado pelo estudo maravilhoso que tivemos da lição. Aprendemos que o Senhor tinha planos com a nação de Israel e que o Senhor também tem planos conosco. Aprendemos que o Senhor buscou restaurar essa nação e que o Senhor também busca nos restaurar. O Senhor escolheu essa nação e também nos escolheu. Fez promessa a esse povo e tem promessas para nós. E a maior promessa que hoje nós temos é de que Jesus irá voltar. Jesus é a nossa única esperança e aquele que pode nos salvar. Que Jesus possa habitar no coração de cada pessoa que está aqui presente. Que o Senhor possa abençoar os seus filhos, fortalecer os seus filhos e nos ajudar a aguardarmos a volta de Jesus. Que possamos estar preparados para esse grande dia. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Pai eterno. Amém. Que Deus os abençoe. Chegou o momento de entregarmos nossos dízimos e ofertas, um momento tão singelo e especial. Reconhecemos que o que temos, tudo veio de tuas mãos, com gratidão cumprimos teu querer. Que eu não dei com pesar no coração,
mas sim que eu entenda que o Senhor ama quem dá com alegria, com amor e devoção, devolva a Deus. Pois muito Ele fez, faz e fará por nós. Agradeça Pelas bênçãos derramadas em sua vida, faça a prova do amor do Criador. Ele diz em sua palavra, muitas bênçãos nos dará, se fielmente cumprimos seu querer. Que eu não dê com pesar no coração, que eu não dê por mera obrigação, mas sim que eu entenda que o Senhor ama quem dá com alegria, com amor e devoção, devolva a Deus. Pois muito Ele fez, faz e fará por nós. Pois muito Ele fez, faz e fará por nós. Convido você que se ajoelhe neste momento para fazermos aí uma oração de agradecimento a Deus. Santíssimo e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, porque nesta manhã de sábado, em tão boa circunstância, nós nos encontramos. Agradecemos, Senhor, por esse retorno que tivemos na tua casa nesta manhã, e queremos, ó Deus, te pedir as bênçãos para que essa pandemia possa passar logo e todos os irmãos possam estar reunidos aqui na tua casa. Ó Deus, também te somos imensamente agradecidos, que mesmo em meio às dificuldades, o teu povo continua fiel, o teu povo continua, Senhor, te exaltando, e acima de tudo a tua causa, Senhor, caminha. Sabemos que Jesus está às portas, ó Deus, mas que tu nos mantenha firmes, com o mesmo propósito, Senhor, e que possamos, Senhor, a cada dia estarmos mais convencidos de que nós somos o povo do tempo do fim. Ó Deus, abençoe nesta manhã os doadores e os ofertantes, que nunca lhes falte, Senhor, os recursos necessários para a manutenção de sua vida e de sua família. Abençoe agora, Senhor, especial também, o pastor Lino, que nos trará a mensagem desta manhã. Que ele, inspirado pelo teu Espírito, Senhor, fale a nós em nosso coração. Abençoe a cada um nesta manhã, em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém.
essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Tu, meu Deus, completamente sou. Escondi em sua graça e em seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, o passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar e insistir em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu. Olá, um feliz sábado a todos. Poxa, eu pensei que ia estar mais animado. Primeira vez que a gente voltou depois de um ano. Feliz sábado. Agora está um pouco melhor. Queridos, é uma alegria nós estarmos novamente reunidos aqui no templo. Nós estávamos reunidos através de outros meios, né? O pessoal da internet que ainda nos acompanha. Estivemos aqui tendo culto, transmissão, né,
mensagem bíblica online. Já algumas igrejas do nosso distrito já tinham voltado há alguns meses. Nós estávamos com uma questão não só pandêmica, mas estrutural, tá bom? Isso é sempre importante nós ressaltarmos, que nós não tínhamos o selo, vamos dizer assim, dos bombeiros. Ou seja, nós não estávamos com todas as determinações de segurança em dia. E depois de quase uns 8 meses, nós conseguimos essa liberação, faz uns 12 dias, e agradeci de público aqui o irmão Douglas e toda a equipe do Ministério de Patrimônio, que fez tudo e mais um pouco para que a gente pudesse regularizar. Vocês sabem como é que são essas questões burocráticas, né? Muitas vezes a gente resolve uma questão e daí fala assim, olha, mas tinha que ser amarelo mostarda, não só amarelo. E, mas era azul, não, mas tinha que ser azul piscina. E eram coisinhas que a gente foi fazendo, que a gente foi se estruturando aqui, mas com a graça do bom Deus nós podemos voltar neste sábado, dia 27 de fevereiro. Talvez para alguns tenha sido emocionante entrar aqui novamente. Eu confesso que durante esse quase um ano que nós ficamos com o templo fechado, eu vim aqui praticamente toda semana. Eu trabalho aqui de forma literal, eu produzo aqui, então o meu escritório fica aqui na igreja do Greenville. Então, se você passar aqui e ver um carrinho dentro ali do estacionamento, sou eu que estou aqui trabalhando, muitas vezes atendendo as pessoas também. Nós sabemos que agora nessa questão pandêmica temos algumas restrições, mas continuamos o trabalho. Mas eu confesso então que para mim, vir à igreja já não tinha tanta alegria como é hoje, no sentido de encontrar os irmãos e confraternizarmos juntos, né? Adorarmos o nosso Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, se você já estudou isso, ou você já viu um sermão sobre isso, mas toda adoração, e a Bíblia usa uma expressão, né? Em espírito e verdade. Toda adoração em espírito e em verdade, ela envolve 4 elementos. Então, você pode ter louvor, mas você pode não ter tido um culto de adoração. Você pode ter tido oração, mas você pode não ter tido um culto de adoração. Você pode ter tido uma mensagem bíblica e você pode ter não tido um culto de adoração. E você também pode ter ofertado e dizimado e mesmo assim você não ter tido um culto de adoração. Mas para que você tenha um culto de adoração, você precisa ter esses 4 elementos. Isso é bíblico. Se você quiser ir lá, o lugar mais claro disso é em Atos capítulo 2, depois do versículo 42. E você vê a forma como a igreja primitiva adorava. Eles adoravam juntos, eles dividiam um pão, eles tinham ali momentos de oração, momentos em que eles estudavam os escritos, e aonde também, juntos eles ofertavam e dizimavam. Faz parte da adoração. Hoje nós estamos adorando juntos aqui no templo. Fez falta. Ninguém vai dizer que foi um período normal, porque nós não estamos vivendo normal, muito menos um período fácil. Nós estamos ainda em meio à pandemia, nós sabemos disso e por isso que nós estamos fazendo de tudo, inclusive cumprindo os padrões, os regulamentos, os protocolos, que é assim que é colocado, os protocolos de saneamento e de saúde, tá? Então, por exemplo, você pode estranhar, você veio à igreja e você está, eu vou tomar uma água, mas o bebedouro está lá, interditado. Por quê? Porque está no decreto. Nós não podemos ter o bebedouro aberto. Puxa, mas então, não pode. Nós temos que seguir aquilo que está escrito, para que nós não tenhamos nenhuma complicação legal e também fazermos o certo pelo certo, tá certo? Outra coisa que nós estamos colocando, se você passou ali, você foi auferida, né? Auferida é pressão, né? Foi tirada ali sua febre, ver se você tinha febre ou não. E também é uma parte do protocolo. Quando você fez a inscrição, você leu o decreto. Olha, se eu tiver com 37,5, nós já colocamos ali a doutora Laís para, não vai entrar. Não, mas... E ela é baixinha, mas ela é brava, viu?
E tem o Eduardo ali para reforço, e tem eu, que é o Suprema Corte, né? Se precisar, aí vem o Montanha. Mas, claro que a gente sabe que as pessoas, quando vêm para um culto, vêm com espírito de adoração. Queridos, nós queremos e esperamos que isso passe em breve. Nós não temos como te dizer exatamente quando tudo vai voltar ao normal. Por exemplo, hoje, quando eu saí de casa, eu tenho um pequenininho que tem 1 ano e meio, e a Júlia, que vai fazer, tem 4 anos e 7 meses. Pai, quando que a gente vai poder ir na igreja? Eu falei assim, filha, você pode ir na igreja, só que não tem a classe. Não tem a classe ainda. Por quê? Eu falei, porque a gente está voltando, a gente tem que estruturar ali, vamos ver como é que vai funcionar. Vai voltar a classe das crianças? Claro que sim. Ainda estamos aguardando, talvez uns 2, 3 sábados, nós vamos te comunicar, para que você saiba de tudo o que está acontecendo, todas as informações, como que vai ser, que dia que vai voltar. É importante que você participe, ou que você acompanhe em 2 lugares. Que você veja no nosso grupo de comunicação da igreja, do Greenville. Se você não faz parte, você pode procurar qualquer um dos anciãos, ou qualquer um dos diáconos, ou qualquer um dos líderes, que eles vão te colocar nesse grupo, vão pegar o seu contato, e a gente pede para que o pessoal da comunicação te coloque nesse grupo. Esse grupo não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite, não tem corrente, não tem nada. É só informação referente às coisas que estão acontecendo na igreja, ou que vão acontecer. Então, para que você fique informado. E um outro meio é que você curta, né? Eu ia falar siga, mas você curtir, se você tiver o Facebook, você curtir a página do Greenville. É IAS de Greenville, né, o Gui? Adventistas Greenville. Nós conseguimos mudar. Eu que estou antigo ainda. Greenville. Vai lá, se você acompanha, você que está acompanhando a gente pela internet, você já conhece a página. Mas talvez alguns aqui não conheçam, então faça ali a sua inscrição, curta, para que você tenha todas as informações atualizadas, tá bom? Queria agradecer a todos os líderes, a todos que, durante esse tempo que nós não estivemos com a igreja aberta, nós mantivemos aí muita coisa funcionando, a questão da asa, sensacional, nós tivemos alguns momentos juntos, nós tivemos aqueles drives, na época que tínhamos aquilo. Queridos, nós já vivemos uma experiência que ninguém mais viveu, essa questão de vivermos e professarmos fé num período pandêmico, realmente é muito novo. Eu vi algumas pessoas no mundo, algumas reportagens, que viveram a última pandemia que nós tivemos no mundo, que foi a questão da gripe espanhola, e que estão vivendo essa agora. São pouquíssimas pessoas. Então, eu posso dizer, sem medo de errar, que aqui no nosso público, todos nós somos marinheiros de primeira viagem. Estamos passando pela nossa primeira pandemia e esperamos que seja a última, né? Esperamos que seja a última. Queridos, nós temos também alguns procedimentos administrativos para passarmos aqui, coisa rápida. Mas só para te explicar, você que é membro da igreja do Greenville, membro batizado, tá? Talvez você já seja membro, mas você ainda não passou pelas águas. Vai passar, tá bom? Se você já estiver preparado, nos procure, se a pessoa que está estudando a Bíblia com você. Mas você recebeu essa folha. Essa folha nada mais é do que um termo de consentimento, para que nós possamos continuar tendo o seu nome no hall de membros, tá bom? Nós temos um vídeo que foi preparado para isso, tá? A gente vai assistir esse vídeo, é um vídeo de 1 minuto e meio, e depois a Sara vai estar aqui comigo e vai passar mais algumas informações, tá bom? Mas vamos acompanhar esse vídeo, e daí fica um pouco mais claro, de uma maneira mais lúdica ali, que o pessoal da associação, da União, preparou, para nós entendermos o que é esse termo de consentimento, tá bom? Quando você faz um cadastro em alguma empresa ou instituição, já se perguntou para onde vão aqueles dados que você forneceu e como eles serão utilizados? Pois é, essas são preocupações cada vez mais expressivas. E hoje, muitos países estão adotando medidas para garantir a privacidade e segurança dos cidadãos.
Alguns, por exemplo, desenvolveram uma legislação específica que regula a forma como as instituições armazenam e utilizam informações pessoais e estabelece os direitos dos titulares desses dados. Bom, você já deve saber que a Igreja Adventista do Sétimo Dia mantém as informações que os seus membros fornecem a ela ao preencherem a ficha de batismo: nome, data de nascimento, endereço, telefone, entre outros dados, ficam guardados no ACMS, que é uma plataforma mundial criada pela Igreja exclusivamente com essa finalidade. Essas informações são fundamentais para o cumprimento da missão. É com base nelas que a instituição desenvolve estratégias evangelísticas e projetos para o crescimento espiritual de todos os adventistas. E já que estamos falando em proteção de dados, é importante que você saiba que a Igreja sempre prezou por isso. Muito antes de haver discussões e leis sobre o tema, ela já tinha um compromisso com a privacidade e segurança dos membros, gerenciando seus dados com muita responsabilidade. E para continuar fazendo esse trabalho com excelência, a Igreja precisa agora da sua colaboração. Você receberá no aplicativo 7Me, ou no seu e-mail ou WhatsApp, uma mensagem solicitando o seu consentimento para que o seu cadastro permaneça no ACMS. É bem simples, basta seguir as orientações que aparecem na sua tela. Mas se você não utiliza essas ferramentas, não se preocupe, pode registrar o seu consentimento preenchendo um formulário na secretaria da sua igreja. A propósito, para que todos esses processos fluam bem, é muito importante que os seus dados estejam atualizados. Você pode conferi-los e alterá-los ali mesmo na secretaria ou pelo aplicativo 7Me. Ao fazer isso, você estará contribuindo com a missão da Igreja na pregação do Evangelho. Para conhecer a política de proteção de dados da Igreja Adventista do Sétimo Dia, acesse adv.st/privacidade. Obrigada desde já. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Bom, queridos, é isso que vocês assinaram, tá bom? Nada mais, nada menos do que uma autorização para que nós continuemos tendo o nosso cadastro. Ninguém vai passar os seus dados para nenhum outro lugar. Isso hoje é uma lei, tá bom? Nós precisamos fazer isso, e lei de proteção dos dados, tá bom? A gente precisa fazer isso. E se você, eu prefiro não. Se você fizer isso, a gente não tem mais o seu nome como no hall de membros. Então, os materiais, quando são enviados, como foi dito ali, ele vai ser enviado conforme nós temos a relação dos membros. Olha, nós temos aqui hoje 307 membros cadastrados. Nós sabemos que não temos 307 pessoas que frequentam a igreja aqui. Ou seja, nós precisamos atualizar a nossa secretaria. Tem pessoas que se mudaram, não pediram a transferência da carta. Tem pessoas que talvez até, infelizmente, tenham se afastado da fé e ainda estão no hall de membros. E nós estamos fazendo essa atualização. Mas você que está presente, você que está atuante na igreja, é importante, não tem nada de que você está passando, bens, nada disso, tá bom? Nós continuamos cuidando da mesma forma como cuidávamos antes, mas agora com uma declaração que você aceitou que os seus dados estivessem conosco. Um outro procedimento que nós temos é uma leitura de algumas situações, de coisas que aconteceram na nossa igreja, tá bom? E nós, como igreja, precisamos votar essas situações. Por isso que a Sara vai fazer uma leitura rápida e nós vamos propor a votação para isso, tá bom? É uma questão administrativa da igreja, nós precisamos fazer isso com a igreja reunida. Desculpa, pastor, Imagina. só voltando no papel que vocês receberam, embaixo, impresso, está escrito 2020. Cada membro tem que pôr o número 1, porque nós estamos no ano de 2021. Eu não posso fazer isso por vocês, cada membro tem que corrigir. Se você não quer aceitar o consentimento, não coloque seu nome, deixe o papel em branco e só entregue na hora da saída, tá? Mas o consentimento é importante, como o pastor disse, para a gente manter tudo atualizado, tá bom? Algum irmão ficou sem o consentimento? Alguém não recebeu? O Felipe aqui, tia Cris. Janaína, por favor. Tem pessoas que estão sem? Já vai chegar para você, para vocês, tá bom? Muito obrigada. Enquanto isso, nós vamos continuar aqui. A comissão se reuniu no dia 13 de fevereiro de 2021 e nós temos algumas cartas a enviar.
Maria Espercina Vieira Rocha, para a Vila Profissões Simões, em Agudos. E Silvia Rosane Bete, para Bauru Central, que é a Igreja Central. Mais um, Alê, por favor. Fernanda Ribeiro Ferraz, para a Igreja de Bauru, que é a Central. Leia Cristina Martins Ribeiro de Almeida, para Bauru Central. E Sérgio Garcia Ferraz de Almeida, para Bauru Central. Kátia Silene da Silva Rocha, para Bariri. E Moisés Lima Rocha, para Bariri. Vamos ler tudo, então. Cartas a receber. São cartas que estão vindo para a nossa igreja. David dos Santos Aguiar, do Projeto Nova Semente, e Kelly Cristina Ribeiro Aguiar, do Projeto Nova Semente, estão vindo para a nossa igreja. Denis Rafael de Oliveira Afonso, da Vila Industrial, e Thaís Marinho Afonso, da Vila Industrial. Conceição Aparecido Gomes Redicopa, de Bauru, da Igreja Central. Marcos Rodrigues Redicopa, de Bauru também. E Vinícius Gomes Redicopa, de Bauru também, da Igreja Central. Josivaldo Pereira de Macedo, de Bauru. Ticiara Simila da Silva Macedo, também de Bauru. José Robson de Araújo Oliveira, de Bauru. Tachimara Tanci Martins da Silva, também de Bauru. Jader Henrique de Melo Souza, de Bauru. E Miriam Poit Maciel Gerald, de Bauru também. Maravilha. Vocês viram que foram alguns nomes, se eu não me engano, são 14 nomes, né, Sara, que estamos recebendo. E temos alguns nomes, se eu não me engano, 5 nomes que estão... 7 nomes, né? Que estão indo para outras igrejas. Então, é uma transferência normal, principalmente um ano praticamente. Nós não temos uma reunião administrativa, que é isso que nós estamos tendo agora, por isso essa quantidade de nomes. Então, a Secretaria da Igreja, junto com o ancianato da Igreja, propõe, e a comissão também, que esses nomes sejam aceitos e enviados. Existe apoio para essa proposta? Se tiver, levante sua mão direita, os membros batizados. Aqueles que são a favor, pode levantar o seu braço também. Ok, então está votado. Obrigado, Sara. Obrigado você também que faz parte. Bom, queridos, então eu vou pedir para que você abra sua Bíblia agora. Nós tivemos aí quase uns 10 minutos de uma interação diferente, mas agora eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Pessoal, eu esqueço aqui, ó, estou andando, não posso andar, tem que ficar aqui mais fechado. Tá certo aí? Beleza. Queridos, no livro de Gênesis, como o próprio nome diz, é a origem, né? Origem. Nós estamos vivendo um período na nossa igreja que nós chamamos de 10 dias de oração. Já faz alguns anos, eu não sei quantos anos exatamente, talvez 6 anos que a igreja promove esse movimento, sempre no início do ano. Eu tive um professor no seminário, ele me deu uma matéria só, talvez alguns o conheçam. Ele chamava pastor Andrew White, tá? E é um sobrenome diferente, mas eu tenho certeza que alguns já ouviram falar, e professor no IAE, e também foi professor de uma matéria para nós no seminário. Ele dizia o seguinte, que para coisas ordinárias, poder ordinário. Para coisas extraordinárias, poder extraordinário. Quando nós pedimos pelo Espírito Santo, nós estamos pedindo para nós fazermos coisas extraordinárias. Então, quando nós oramos os 10 dias de oração, em todos os movimentos, inclusive esse, que foi uma temática que envolve mais a família, nós pedimos não para que simplesmente nós tenhamos um conforto com o Espírito, mas para que nós tenhamos poder para fazermos aquilo que nós não conseguimos, para fazermos o extraordinário. Nós sabemos, como foi dito aqui, inclusive, pelo Lucas, na lição da Escola Sabatina, que um dos pontos que nós, como cristãos, precisamos ter sempre em mente é que nós temos uma missão. A nossa missão é fazer discípulos. É isso que a Bíblia diz. Quando a gente entende que fazer discípulos não é uma escolha, mas é uma obrigação do cristão, isso já... Puxa, mas ninguém gosta de ter obrigação, né? Tipo, assim, olha, eu faço porque eu quero. Quantos maridos aqui que lavam a louça porque gostam, não porque são obrigados? Todos, né? Maravilha.
Não, se falar que eu sou obrigado, eu não faço. Eu estou indo porque eu quero. O ser humano, ele é difícil. O ser humano, e isso é desde criancinha. O meu menininho lá, 1 ano e meio, quem conhece, quem já viu as peripécias dele aí na internet, ele tem saúde, né? A pessoa fala assim, não, se está fazendo arte é porque tem saúde. Então ele fala assim, não, ele tem saúde. O molequinho, ele escala tudo, desce, sobe, destrói, dá risada. Fala assim, Felipe, não pode. Ele olha para você e faz o quê? Dá risada. Agora, se você falar assim, Felipe, fecha, aí ele abre. Felipe, abre, aí ele fecha. Do contra. E o ser humano, ele acaba fazendo muitas vezes nesse sentido. Nós, quando nós ouvimos que é uma obrigação do cristão pregarmos o Evangelho, vivermos o Evangelho, fazermos discípulo, muitas vezes eu falo assim, não, eu não quero fazer isso, eu não preciso. Precisa, a Bíblia diz isso. E quando nós lemos aqui, quando nós fazemos esse movimento, que hoje é o último dia, onde inclusive algumas pessoas, não todas, que têm a prática, que têm o costume, que conseguem fazer o quê? A questão do jejum. O jejum não é sacrifício. Eu vou jejuar aqui porque vai ser difícil, daí Deus vai me abençoar mais um pouco, sabe? Se você pensa no jejum dessa maneira, é a mesma coisa que você colocar, que você já viu essa expressão, talvez você já tenha feito até isso, colocar milho para ajoelhar e orar. Porque daí vai doer e daí Deus vai me ouvir mais. O jejum, a prática do jejum não é para que você sofra, de jeito nenhum. Se você ler, inclusive, na Bíblia sobre o jejum, você vai ver que o jejum ele é muito mais amplo, ele tem a ver com questão espiritual, tem a ver com questão com questão fisiológica, tem a ver com questão de escolha. Então, algumas pessoas jejuam 100% com ausência de alimentos, só toma água. Outros tomam suco, outros comem uma fruta. Qual que está certo? Todos. Mas o outro é mais puro, não existe isso. Na Bíblia não é assim que apresenta. Apresenta o quê? A intenção, e daí esse conselho não é bíblico, mas é um conselho que nós acreditamos que seja inspirado por Deus. Nos conselhos de Ellen White, nós entendemos, e ela diz o quê? No momento do jejum, é importante que se abstenha dos alimentos estimulantes. Ela usa essa expressão. E daí os alimentos estimulantes quais são? Aí você tem uma extensão de alimentos que são estimulantes e que ela coloca como estimulante, inclusive a carne. Então não pode comer carne, não estou dizendo isso, estou dizendo que no jejum ela diz que é um momento onde a gente tem que se abster de alimentos estimulantes. Hoje, algumas pessoas estão vivendo essa experiência, que também não adianta nada ficar sem comer, ou passando fome, e não buscar a Deus, orar. O jejum é uma busca mais próxima de Deus, um momento de relacionamento mais próximo de Deus. Quando nós lemos em Gênesis, no capítulo 22, nós vemos talvez o ápice de uma comunhão, de um relacionamento, de uma pessoa, de um personagem, que talvez seja um dos mais conhecidos da Bíblia, tá bom? Que é Abraão. Você abriu aí, eu vou abrir aqui também, e nós vamos ler no capítulo 22. Mas antes de nós lermos, nós vamos fazer uma oração. Todas as vezes que nós vamos ler a Bíblia, é importante que nós tenhamos o hábito, tá, de orarmos e pedirmos para que Deus nos conduza na leitura e também na prática daquilo que aprendemos. Vamos orar então. Feche seus olhos, se você puder. Você também na internet acompanhe conosco essa oração. Querido Deus, amado Pai, nós estamos mais uma vez aqui. Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos guie na leitura, mas principalmente nos guie nas decisões e que possamos fazer da prática da nossa vida decisões que tomamos hoje aqui, através da leitura da Tua Palavra. Nos instrua, esteja conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom, queridos, quando nós ouvimos falar da história de Abraão, sempre a parte que todo mundo sabe é a parte que Abraão teve que sacrificar o seu filho. Nós sabemos que não sacrificou, tá? Já estou dando o final da história aqui,
dessa história da vida de Abraão, mas o chamado de Abraão talvez seja mais impactante até do que essa passagem que ele teve, onde ele teve que demonstrar a fé em Deus e em dar o seu próprio filho, a bênção, o filho prometido. Abraão, ele estava na sua terra com a sua família e Deus o chamou. Você tem o chamado de Abraão no capítulo 12 de Gênesis. E ali quando existe esse chamado, Deus fala uma coisa para ele que talvez seja uma das coisas mais bonitas, poeticamente falando, mas também na prática, que Deus diz o seguinte: Abraão, quem te abençoar vai ser abençoado, mas aqueles que te amaldiçoarem, querido, esse também será amaldiçoado, porque através da tua vida, tu será o quê? Bênção para outras pessoas. Abraão, ele de fato, ele começou a viver o chamado de Deus muito antes do chamado ser feito, mas quando o chamado foi feito, ele disse o quê? Tá bom, Senhor, eu vou. E quando ele foi, você sabe da promessa que Deus fez para ele: Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. Nós muitas vezes relacionamos o nome família com filhos, mas não necessariamente é isso. Apesar de que na Bíblia existe também muitas frases, mas uma das frases de impacto que a Bíblia coloca para reflexão de nós que somos pais é que a Bíblia diz que os filhos são o quê? São o quê que são os filhos? E quem deu os filhos? O nosso próprio Deus. São as bênçãos que Deus nos deu. E a Bíblia diz que Jesus Cristo vai perguntar para nós, né? Onde estão os filhos que eu te dei? Uma família é muito mais do que simplesmente pais e filhos, mas uma família envolve, muitas vezes, esse núcleo familiar. Quando Abraão entendeu a promessa e recebeu a bênção, e até chegar no nascimento de Isaac, existe talvez ali conteúdo para que nós conversássemos aqui durante uma semana. Mas já vamos para essa parte da história. Abraão aceitou o chamado, Abraão saiu da sua parentela, Abraão recebeu a bênção de ter o filho prometido por Deus, que seria dessa descendência, nasceria uma grande nação, e daí Deus chega e pergunta para ele: Abraão, você me ama? Sabe, Deus ele tem essa prática de muitas vezes fazer uma pergunta, porque Deus sabe de todas as coisas, que ele já sabe a resposta. Mas aquela pergunta muitas vezes vai gerar uma mudança, não em Deus, porque ele já sabe a resposta, mas vai gerar uma mudança em nós. Sabe, você lembra do discurso e dos diálogos de Jesus com os seus discípulos. E Jesus também fez essa pergunta para eles, né? Vocês me amam? Pedro, tu me amas? Fala assim: Senhor, claro que eu te amo. Então você vai me negar. Abraão teve a mesma pergunta no coração, e Deus perguntou para ele: Abraão, tu me amas? Claro, Senhor, tu me deu tudo. Assim, então agora eu só te peço uma coisa. Eu te peço o filho. Sabe, quando a gente vê isso, e isso está no livro de Gênesis, no capítulo 22, que a gente vai fazer a leitura agora, e a gente lê assim, capítulo 22, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e disse-lhe: Abraão, esse respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos servos e a Isaque, o seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Sabe, existe momentos de preparação que é uma ansiedade boa. Não sei se alguém aqui sofre
de ansiedade. Eu digo, todos nós temos momentos de ansiedade. Alguns de nós sofremos com ansiedade. Então é diferente, onde a ansiedade já se torna uma patologia, já se torna um momento onde a gente acaba tendo que procurar um profissional de saúde, muitas vezes um psiquiatra, um psicólogo, às vezes até tomar medicamento, para nos auxiliar nisso. Mas existe aquela ansiedade boa, sabe? Que talvez alguns aqui estejam ansiosos para ter novamente essa ansiedade, estejam com saudade, que é de uma viagem, sabe? Assim, olha, eu vou viajar para algum lugar, e você já começa a preparar o roteiro, e você já começa a ver aonde que você vai dormir, aonde que você vai comer, o que você vai fazer. Ah, lá tem parquinho, não, então vamos poder brincar. Como é que vai ser? E você começa a preparar, você começa a ansiar por aquele momento. Eu confesso para vocês o seguinte, que todas as vezes que eu vou viajar, vamos supor, se eu vou sair de 5 horas da manhã, dificilmente eu saio 5 horas da manhã. Porque quando dá mais ou menos 1 hora da manhã, eu falo, Juliana, vamos embora. Não, mas eu não estou com sono, eu não vou conseguir dormir, então já vamos para a estrada. Porque eu fico ansioso, eu falo, nossa, vai viajar. Quando é estrada, é dessa maneira. Quando é questão que, às vezes, precisa de avião, aí eu já tenho tudo cronometrado. Falo assim, ó, tal dia a gente vai fazer tal lugar, vai comer em tal lugar. Então, eu tenho tudo planejado. É uma ansiedade que eu fico feliz, não me causa nenhum pânico, nada disso. Mas quando você prepara um roteiro para ir para algum lugar, geralmente é porque você quer ir para lá. Abraão recebeu um chamado e recebeu um destino. Não era típico para Abraão, no seu convívio com Deus, ele saber exatamente onde ele precisava ir. Porque Deus, quando fez o chamado para Abraão, disse, olha, eu vou te tirar daqui e eu vou te colocar numa terra prometida, mas aonde que é essa terra? Espera. Aqui Deus já deu um destino, falou assim, ó, você vai para a terra de Moriá. Qual monte? Lá eu te mostro. A Bíblia diz no versículo 3 que ele levantou-se, já começou a preparar as coisas, preparou o jumento, já chamou os dois servos que iam com ele, e ali ele já colocou a lenha e chamou Isaac. Em nenhum momento a Bíblia demonstra aqui um pingo de dúvida com relação a Abraão, se ele deveria fazer aquilo ou não. Sabe, eu não sei como é que eu me importaria numa situação dessa. E não adianta nem eu trabalhar com um si, porque é uma situação muito diferente. Mas, queridos, vou pegar outra situação menos até traumática do que essa. Quantas vezes que eu, e talvez você, que Deus já nos deixou claro qual era a vontade dEle, o que Ele esperava e o que Ele queria que nós fizéssemos, e nós, muitas vezes, tentamos justificar atitudes diferentes daquela que Deus espera de nós. Senhor, mas isso que o Senhor disse foi há tanto tempo atrás, será que hoje já não é diferente? Puxa, mas daí alguém te apresenta um verso da Bíblia, alguma questão, e fala assim, mas isso hoje já é diferente. Não, mas Deus espera que eu seja feliz. Com certeza Deus espera que você seja feliz. Quem fala isso não está errado. Errado é pensar que a felicidade está em fazer aquilo que o próprio coração designa como certo. Mas, com certeza, o que Deus espera de nós, e cada um de nós, é que nós sejamos felizes. E por isso que, muitas vezes, Deus nos diz não. Todos nós que somos pais, que somos mães, nós, muitas vezes, temos que fazer o papel de limitador. Assim, você não pode fazer isso. Eu não pode gravar, porque senão eu sou preso, né? Mas, se você fizer, você vai apanhar. Nossa, o pastor bate nas crianças. Calma, não falei disso. Por favor, senão vamos prender aí fora. Mas tem momentos que a gente precisa corrigir. Tem momentos que a gente precisa ensinar. Eu não estou falando para espancar, para bater, nada disso, mas às vezes você tem que colocar um de castigo. Quando um filho seu chora por qualquer motivo, o nosso coração fica quebrado. Fala, puxa, o que eu posso fazer para que o meu filho não chore? Agora, quando o nosso filho chora porque nós falamos algo, ou porque a gente proibiu, por mais que seja melhor para nós, e para ele, na verdade, assim, você não pode brincar com faca. Não. Deixa daqui, e você tira.
Aí aquele choro de lágrima, que o olhinho fica brilhando e a lágrima escorre assim. Se você pudesse, você faria qualquer coisa para que aquela lágrima secasse. Só que eu não posso fazer o quê? O que ele espera, que é dar a faca para ele. Às vezes nós esperamos que Deus faça isso conosco. Às vezes nós estamos querendo brincar com facas. E Deus fala assim, não, com a faca não pode, filho. Mas, Senhor, eu quero tanto, eu preciso, é desse jeito, se não for assim eu não vou ser feliz. E nós esperamos que em algum momento Deus faça assim, então tá bom, brinca com a faca, mas não se corta muito, tá? Não existe isso. Quando Deus nos proíbe de algo, quando Deus nos limita de alguma situação, não porque Deus tem satisfação, muitas vezes, no nosso choro, ou no nosso esperneio, mas é porque Deus sabe que aquilo não é melhor para nós, porque Deus sabe o que é melhor para nós, e Deus sabe o que é felicidade real. Deus sabe todas as coisas, e quando Deus disse para Abraão, vai, Abraão não titubeou. Abraão pegou, levou seu filho, a leitura continua. Nós não vamos ler, claro, o capítulo todo aqui, mas se você quiser, você pode ler depois. Mas diz assim, ao terceiro dia, no versículo 4, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperem aqui, espere com o jumento, porque eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. O filho sabia. Por que sabia? Porque Isaac já era um rapaz, já devia ter seus 18, 20 anos, mais ou menos a gente tem essa ideia, já não era uma criancinha. E Isaac já tinha noção das coisas, já tinha visto seu pai fazer sacrifício, oferecer ali sacrifícios a Deus, em adoração. Não sei se vocês perceberam um dos elementos que aparece aqui no versículo 4, no versículo 5, diz assim, então disse os servos, espere aqui com o jumento, e o rapaz iremos havendo adorado. Um dos elementos para adoração é o quê? Oferta. A oferta seria quem? Isaac. Isaac poderia ter dado um safanão no pai dele, um empurrão e ido embora. E nunca mais iria se ouvir da vida de Isaac. E Abraão, provavelmente, ia ficar o quê? Ia ficar triste, mas, por outro lado, não seria um assassino do seu próprio filho. Algumas pessoas perguntam, por que Deus pediu a vida? Deus ele queria o sacrifício humano? Lógico que não. O que Deus esperava aqui era obediência de Abraão. E Abraão tinha certeza que o que ele estava fazendo era a vontade de Deus, por mais que fosse muito diferente, totalmente contrário da vontade dele. Quando a gente continua a leitura, diz assim, quando Isaac disse a Abraão, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui. A mesma forma como ele tinha respondido a Deus, quando Deus o acordou na madrugada. Perguntou Isaac, o fogo está aqui, a lenha também, mas onde está o cordeiro? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar. Queridos, imagina essa cena. Às vezes a gente lê, inclusive a gente teve até algumas autoridades eclesiásticas aí, dizendo, olha, a Bíblia é um livro de historinha. Queridos, isso aqui aconteceu. Quando Deus pediu para que Abraão fizesse isso, ele não falou assim, então vamos fazer um fake news aqui, só para a gente, não. Ele teve que pegar o seu próprio filho, amarrar, colocar, e o seu próprio filho teve que ceder isso. Assim como um cordeiro. O cordeiro talvez seja dos animais. Eu sou de praia, tá? Não sou do interior, mas o meu pai sempre foi de roça, meu pai é do interior do Paraná, meu pai viveu disso durante muito tempo, hoje meu pai é aposentado.
O meu irmão trabalha com isso. Então, apesar de eu ser caiçara, a minha família é muito mais rústica do que praiana. Então, eu entendo um pouco de bicho por eles, por osmose aqui. Eu mesmo nunca trabalhei com isso. Mesmo quando eu fui trabalhar no colégio interno, na época que chamava industrial, né, que chamava. Trabalhar a parte que eu mexi com bicho era ordenha, que era tirar leite das vacas lá do colégio no Paraná. Mas a ovelha é um animal simples. Simples em que sentido? Ela segue, ela obedece. Ao mesmo tempo, ela é muito limitado. Tipo, se você deixa aqui, deixa. Amarra para matar, ela fica quieta. Agora, amarra um porco para matar, para você ver. É um berreiro que você escuta lá no outro lado da cidade. A ovelha não, você amarra. Alguns dizem, né, que até lágrima escorre dos olhos quando pendura. Não sei se você já viu isso, você já fez isso. Muitas vezes eles penduram ali e cortam o pescoço para deixar sangrar. E a ovelha não faz um barulho. Isaac representou justamente essa figura. Ele entendeu o que ia acontecer com ele e ele permitiu que isso continuasse. Isso demonstra não só a fé de Isaac, mas como nós vimos, inclusive, durante essa semana, isso demonstra o caráter dos pais. Não só de Abraão, mas de Sara também. Quando nós entendemos que Isaac entendeu a vontade que Deus tinha para Abraão, mas para ele também, Isaac também aceitou. Quando nós aceitamos a vontade de Deus sem questionar, não quer dizer que nós somos tapados, não quer dizer que nós somos enganados, como muitas vezes é colocado por aí, mas quer dizer que nós já entendemos quem é o soberano da nossa vida. Abraão já sabia. E quando Abraão viveu esse momento, a Bíblia começa a usar uma expressão que é o Deus de Abraão. E depois a Bíblia começa a usar uma expressão que se fala o Deus de Isaac. E vai chegar um momento de decisão, um momento traumático também, que a partir daquele momento, Deus, num diálogo com Jacó, diz: agora você me conhece, não só de ouvir falar, mas porque você já esteve comigo. E a partir daquele momento, a Bíblia apresenta o Deus verdadeiro, como sendo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Momentos de ruptura, momentos de decisão, momentos difíceis. Deus muitas vezes permite que nós tenhamos momentos difíceis com a nossa vida, com a nossa família, para que ali nós tenhamos a decisão. Ou nos apegarmos e obedecermos a Deus, ou muitas vezes nos rebelarmos contra Ele. E se aquele momento difícil servir para que você tenha a aptidão de ser chamado, e a partir daquele momento falar assim: olha, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas o Deus do William também. Olha, é o Deus da Cristina. Olha, é o Deus do Felipe, é o Deus do Dani, é o Deus do Targas, é o Deus do Daniel, é o Deus do Lino, é o Deus do Péricles, é o Deus do Eduardo. Quando nós vamos vivendo momentos que nós não gostaríamos de ter passado, mas nós sabemos que Deus está conosco, isso nos dá confiança no destino, porque Deus já tinha dado o destino para Abraão. O final, Deus não tinha dito, mas Deus já sabia que o final era o melhor que poderia existir, porque era com Deus. O nosso final também já foi prometido. O nosso final não é aqui, o nosso final é no céu, na eternidade. Talvez para chegarmos até lá, nós tenhamos que passar por alguns montes, por alguns desertos, por alguns momentos de decisão como esse. A Bíblia diz que do céu, e nós vamos encerrar a leitura bíblica dessa maneira. No versículo 11 diz assim: mas do céu, o anjo do Senhor bradou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto me negaste o filho.
e o teu único filho. Sabe, no livro de Hebreus diz que Abraão, ele tinha pensado como que Deus ia fazer com Isaac. Abraão pensou que Deus ia ressuscitar Isaac. Abraão não pensou que Deus fosse fazer isso aqui. Abraão, segura a mão. Nós não sabemos a forma como Deus opera na nossa vida. Às vezes, é de uma maneira diferente do que nós gostaríamos, mas com certeza é a melhor maneira como nós temos para chegarmos no nosso destino, que é o céu. Deus não faz atrocidades, Deus não traz maldade, Deus não traz dor, mas Deus, Ele consegue operar através disso e até nisso também. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um período onde pessoas têm perdido a vida, por Covid ou não por não Covid. Nós estamos vivendo um período onde pessoas estão sendo separadas da sua família, passando por momentos difíceis. Algumas pessoas até me pastor, por que Deus está fazendo o Covid? Eu falo assim, Deus não está fazendo nada. Deus permitiu que isso acontecesse, mas não foi Deus que fez a maldade, não foi Deus que fez o Covid, não foi Deus que fez a morte. A morte é o contrário daquilo que Deus faz. Deus faz vida. E a morte veio para usurpar o poder de Deus. A morte veio como o salário do pecado. E quando Deus resolver esse problema, porque Ele vai resolver, tudo isso vai ser sanado. Sabe, tem um dos versos que está hoje na apostila, se você não tiver, com certeza você tem a apostila virtual, mas eu gostaria de ler o último verso, que na verdade está nessa apostila, mas é um verso de um livro. Todos os versos que nós lemos aqui, e durante esses 10 dias, são versos que estão em outros livros. Mas eu queria que você lesse comigo esse verso, para que junto nós possamos orar e cantar e nos despedirmos em oração. E diz assim, ó: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não existem mais. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana a vida, a luz e a alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor, queridos. Abraão nunca duvidou disso. Talvez eu e você tenhamos vivido, ou estejamos vivendo, momentos onde podemos até nos questionar. Puxa, por que Deus está permitindo que eu esteja passando por isso? Por que dessa maneira? Por que isso? Lembre-se que Deus é amor. Deus não nos desampara. Não desamparou Isaac, não desamparou Abraão e tantos outros personagens, como também nos prometeu, que não seria o nosso fim nessa terra, mas na eternidade, no céu. Queridos, que você possa almejar o céu, planejar com o céu, desejar o céu, que seja um destino que você já sabe, que assim como Abraão, que sabia, e uma viagem até difícil, mas ele planejou, ele pegou a lenha, ele pegou aquilo que precisava. Você sabe que você vai para o céu. Você precisa conhecer um pouco mais esse destino. Você precisa se preparar para ele. Que você sonhe com isso, que você torne esse sonho não só seu, mas o sonho da tua família. Um sonho integral. Para que você viva essa realidade todos os dias, até a consumação dos séculos, até que Jesus volte. Hoje é um dia especial, porque estamos voltando ao templo. Mas imagina o dia especial, onde nós estivermos voltando para o nosso lar. É o céu, queridos. É lá que Deus espera que todos nós estejamos. É lá que Deus já nos fez morada. É lá que Deus espera que eu e você vivamos de uma maneira plena, uma maneira completa. Eu gostaria de fazer uma oração por você, para que você, junto comigo, a decisão que eu tomei, preparando essa mensagem, é de que eu vivesse
a plenitude do sonho de Deus e que eu me preparasse para esse destino, a maior viagem que eu farei na minha vida é o céu. Não pela extensão, mas pela importância, pelo destino e pela pessoa que vai estar lá, que é Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração, depois nós teremos o hino de despedida. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos adorarmos o Teu nome, louvarmos através das nossas vozes, de orarmos juntos, de também lermos a Tua palavra, de termos oportunidade de ofertar a Ti, devolver os dízimos que são Teus, e também, Pai, de entendermos que, muitas vezes, o que o Senhor exige de nós não é o impossível, mas é o nosso coração. Que nós possamos ouvir como Abraão, que Deus dizendo, o que eu queria saber é se o teu coração me amava. Que nós possamos demonstrar o nosso amor a Deus, um Deus de amor, um Deus de mansidão, um Deus de cuidado. Que todos nós possamos viver a plenitude do sonho de Deus, não só aqui nessa terra, mas principalmente na eternidade, Pai. Nos ajude a sermos indivíduos, a sermos família, a sermos membros cristãos da Tua igreja, para que possamos viver a realidade e possamos demonstrar isso para o próximo também. Nos ajude, Pai, a sermos coerentes e não hipócritas. Nos ajude a fazermos o assim diz o Senhor e não a felicidade conforme o nosso coração. Que o Senhor esteja designando para cada um de nós o Teu Santo Espírito e que os Teus anjos nos acompanhem, Pai, nessa jornada que não é o fim nessa terra, mas com certeza a Canaã celestial. Esteja com cada família aqui representada, esteja com as pessoas que estão acompanhando esse culto através da internet, em outros momentos talvez. Que o Senhor esteja conosco aqui na semana que vem, que estaremos reunidos aqui novamente. Abençoe, Pai, proteja o nosso povo, proteja todas as pessoas da nossa cidade, do nosso convívio. Nós sabemos que vivemos um período difícil, por isso te pedimos que o Senhor proteja a cada um de nós, mas principalmente, nós tenhamos o desejo no nosso coração de estarmos no destino final, que é as mansões celestiais. Abençoe, em nome de Cristo Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Leve a paz de Deus com você, a paz de Deus com você, seja um instrumento útil para dar-lhe honra e glória nos maus momentos, e seja certo e confiante. Com você Deus vai estar. Leve a paz de Deus com você, a paz de Deus com você, seja um instrumento útil para dar-lhe honra e glória nos maus momentos, esteja certo e confiante. Com você Deus vai estar. Um feliz sábado a todos. Eu peço que as pessoas que estão sentadas desse banco para cá saiam pela nossa lateral, que são a nossa saída de emergência, e as pessoas que estão nesses bancos aqui, de uma maneira ordenada, espaçada, saiam pelos fundos, tá bom? Nós estaremos evitando aglomeração, conforme os protocolos de saúde que você acompanha. Então, nós nos despedimos aqui, não estarei à porta cumprimentando a todos. Um feliz sábado, que Deus o abençoe. E no sábado que vem, a partir das 9h30, nós estaremos aqui, mais uma vez adorando o nosso Deus de forma presencial.